Jovem, bom ou não? Vamos entender o que é velocidade média? Como que a gente calcula? Como isso pode aparecer na sua prova? Eu sou o professor de Física Fábio Juste e esse é o Física com Granola. Provavelmente, quando você fez um exercício a respeito de velocidade média, apareceu esse velocidade escalar média. Não se assuste, esse velocidade escalar está querendo que a gente simplesmente calcule com a distância percorrida, nada demais. Tranquilo? Então vamos entender isso aqui, ó. Vamos imaginar que eu vá de uma cidade A até uma cidade B. Vamos colocar aqui, ó, que a distância de A até B seja, por exemplo, de 300 quilômetros, e que eu gasto um tempo de 3 horas, pode ser? Então, eu gastei um tempo de A até B de 3 horas. Pensa só, de um jeito muito simples, muito fácil. Bem, se eu andei 300 quilômetros em 3 horas, eu vou pensar o seguinte, a velocidade média seria 300, que foi o tanto que eu andei, dividido pelo tempo que eu gastei para fazer isso. Isso aqui me daria uma continha simples de 100 quilômetros por hora. Fábio, é fácil assim? É. Então, a gente vai aprender a calcular a velocidade média pegando a distância, dividindo pelo tempo. Mas é lógico que podem aparecer exercícios um pouquinho mais complicados. Vou te mostrar, olha aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte. Agora, eu saí de uma cidade A, passei por B e depois cheguei a C. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma distância de A até B de 120 quilômetros. Eu tenho uma velocidade de A até B de 60 quilômetros por hora. Vamos fazer a distância de B até C igual a 120 quilômetros também. Tudo bem? E uma velocidade de B até C de 40 quilômetros por hora. Calma. Antes de tirar qualquer conclusão, calma. Eu preciso que você tenha calma. Ó, o que eu vou fazer? Como eu tenho aqui distância e velocidade dos dois trechos, eu preciso primeiro que fique bem claro para você a unidade da velocidade. Porque quando eu pego o trecho de A até B, a velocidade é de 60 quilômetros por hora. A unidade vai ajudar a gente aqui demais. Por quê? Significa que de A até B, eu andei 60 quilômetros a cada 1 hora. Só que de A até B não são 120 quilômetros? Então vem comigo, ó. De A até B. O que nós vamos pensar aqui? Se a minha velocidade de A até B é de 60 quilômetros por hora e a distância de A até B foi de 120 quilômetros, você vai concordar comigo que se eu ando 60 quilômetros a cada hora e eu precisava de 120 quilômetros, eu gasto um tempo de A até B de 2 horas. Não é? Tranquilo, certo? Vamos pensar de B até C? Então, vamos colocar aqui, ó, de B até C. De B até C, a distância também era de 120 quilômetros. A velocidade de B até C era de 40 quilômetros por hora. Naquela brincadeira de entender a unidade, 40 quilômetros a cada hora. Então, em 1 hora eu andei 40 quilômetros. Em 2 horas, mais 40, então 80. Em mais 1 hora, mais 40 quilômetros. Pronto, cheguei nos 120 quilômetros. Então, eu tenho um tempo de B até C igual a 3 horas. Tranquilo? Então, nesse momento, eu sei a distância de A até B e de B até C. Eu descobri o tempo de A até B e de B a C. Então, eu posso fazer agora simplesmente a minha velocidade média sendo distância de A até B mais a distância de B até C. Isso tudo aqui dividido pelo tempo
de A até B mais o tempo de B até C. Então, isso aqui daria 240 dividido por 5. Meus queridos, 240 dividido por 5 costuma ser 48 quilômetros por hora. Tenho aqui a nossa velocidade média. Entendido? Tranquilo? Então, prestem muita atenção aqui, ó. Como que eu vou calcular, então, a minha velocidade escalar média? Eu vou pegar simplesmente a distância total percorrida dividida pelo tempo total. Entendido? Então, distância total dividida pelo tempo total. Mas, Fábio, tempo total, o que é isso? Calma, esse exemplo aqui agora vai te deixar mais confiante. Chegou a hora maravilhosa de viajar, então o Fábio foi de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro. E tá lá bonitinho na estrada, mas lógico, tem que ter aquela paradinha, não é? Tem? Então parei, fiz o meu xixi, abasteci o carro, lanchei, troquei uma ideia, estiquei as pernas para continuar minha viagem maravilhosa para a praia. Continuei tranquilamente até o Rio de Janeiro, até que... Iau! Praia, cheguei, era isso que eu queria. Mas como bom professor de física, eu anotei tudo. Então o tempo foi de 3 horas de BH até o posto e a distância de 250 quilômetros. Parei no posto durante 30 minutos, o famoso meia hora. Fui do posto até o Rio de Janeiro, meu objetivo num tempo de 1 hora e 30 minutos, percorrendo uma distância de 150 quilômetros. Lembrando que 30 minutos é 0,5 horas. Então, a minha velocidade média é a distância total dividida pelo tempo total, que daria 400 dividido por 5, que dá o nosso famoso 80 km por hora. Entenderam? Agora ficou muito claro? Então, toda vez que a gente for calcular a velocidade escalar média, a gente vai pegar a distância total dividida pelo tempo total. E lembrando sempre, o tempo total é o todão mesmo. Tudo. Parou para fazer xixi? Inclui esse tempo. Isso tem que estar na nossa conta. Entendido? Até a próxima aula. Um abraço.